Sabe uma coisa curiosa sobre o fim dos relacionamentos? Raramente é um evento. Não é uma explosão, sabe? É mais como uma erosão lenta. Que acontece no silêncio. Exatamente. Acontece nos bom dias que viram monossílabos, nos toques que de repente já não acontecem mais. E é justamente essa linguagem silenciosa do afeto ou da falta dele que a gente vai explorar hoje. Sim. A gente recebeu um material fascinante. São trechos de um estudo sobre as barreiras do afeto nas relações modernas. E a nossa missão aqui é desvendar a importância desses gestos que parecem pequenos. Mas que não são. De forma alguma. E entender como a ausência deles vai abrindo um abismo entre duas pessoas e, o mais importante, se dá para construir uma ponte de volta. E a ideia central que esse material propõe é quase poética, mas muito precisa. Qual é? Que o afeto é uma espécie de caligrafia invisível. Algo que a gente escreve no corpo do outro, dia após dia. Nossa, que imagem forte! É forte. E não é só um sentimento vago. Os teóricos que baseiam o estudo, como a neurocientista Lisa Feldman Barrett, mostram que as emoções são construções. Construções? Como assim? A gente aprende com a experiência. E a Judith Butler complementa com a ideia de que o afeto é performativo. Performativo. Ou seja, ele só existe de verdade quando é praticado, quando vira gesto. Então, o ponto de partida é esse. Afeto não é algo que se sente, é, antes de tudo, algo que se faz. Afeto é algo que se faz. Gostei muito disso. E a ausência dele, pelo que o material mostra, se instala de um jeito sorrateiro. Sim. Para ilustrar, vamos começar com a história de Marcos e Júlia. O Marcos é o retrato do homem prático, eficiente. O problema é que, em algum momento, a eficiência engoliu o afeto. Júlia tenta um toque na mão dele enquanto conversam e a mão dele continua imóvel digitando no celular. Ele não percebe o convite. Não percebe. As conversas são sempre picotadas, interrompidas por uma notificação, mas o ponto de virada descrito é uma cena à noite. Ela tenta puxar uma memória afetiva, um filme que viram juntos. E ele? E a resposta dele, sem tirar os olhos do tablet, é um E aí vem a frase que me pegou. Qual? Júlia simplesmente parou de tentar. Esse parar de tentar é o momento em que a erosão se torna visível. É o sinal de que a conta bancária emocional, um conceito que o material explora, está perigosamente baixa. Conta bancária emocional. A outra pessoa para de fazer depósitos de afeto porque percebe que não tem reciprocidade. O cérebro basicamente aprende a economizar energia. E essa economia de energia leva um silêncio que, no caso deles, se torna ensurdecedor. Durante um café da manhã, o silêncio é tão pesado que o Marcos finalmente levanta os olhos. Ele percebe. E é quando a Júlia diz a frase que muda tudo. E o que ela disse? A questão, Marcos, é que já faz tempo que eu me sinto sozinha e você nunca percebeu. É o paradoxo da solidão a dois. E aqui a neurociência nos dá uma pista do que está acontecendo no corpo dela. Que seria? A ausência de toque, de atenção focada, de validação, tudo isso aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Sentir-se invisível para o parceiro é literalmente estressante para o nosso sistema nervoso. Quer dizer que o cérebro entende isso como um perigo. Como a forma de abandono, uma ameaça ao vínculo. Faz todo sentido. E a reconexão deles é bonita. Começa com um gesto grandioso, ele se ajoelha, pede perdão e eles se beijam. Mas não foi só isso, né? Não. O material deixa claro, o que salvou a relação não foi o gesto em si, mas o que veio depois. Foi uma escolha diária, consciente. A prática. A prática. Ele passou a servir o café dela do jeito que ela gosta, a mandar uma mensagem no meio do dia, algo tipo, lembrei do seu sorriso hoje. Ele reaprendeu a linguagem do toque espontâneo. Isso tem um efeito real e mensurável no cérebro, não tem? Totalmente. Isso é neuroplasticidade na prática. O cérebro da Júlia tinha criado um caminho neural de desconfiança e solidão. Certo. Ao repetir consistentemente esses pequenos gestos de afeto,
O Marcos estava literalmente criando novos caminhos neurais no cérebro dela. Cada toque, cada palavra de carinho liberava ocitocina. O famoso hormônio do vínculo. Exato. Que não só fortalece a conexão, como também acalma a amígdala, o centro de medo do cérebro. É como se ele estivesse gesto a gesto dizendo ao sistema nervoso dela: você está segura, eu estou aqui. É a construção da base segura que o Bowlby fala na teoria do apego. Precisamente. Ok, então o caso do Marcos mostra uma reconexão que deu certo, porque a percepção chegou a tempo. Mas isso me faz pensar. E quando essa ausência se aprofunda tanto que o corpo da outra pessoa começa a rejeitar o toque? Quando o estranhamento já se instalou fisicamente. Isso. O material traz um caso assim, o de Clara e Eduardo. Esse é um estágio mais crônico do problema. Sim. O texto descreve que o abraço deles virou um cumprimento formal. O toque desapareceu por completo. E a percepção do Eduardo vem de uma pergunta que ele se faz e que é muito forte. Qual pergunta? Quando foi que o meu toque se tornou um estranho para ela? Nossa. É devastador pensar nisso. É o ponto em que a ausência deixa de ser só emocional e se torna somática, registrada no corpo. E como ela reage quando ele tenta se reaproximar? É aí que tá. O Eduardo decide agir. Ele começa a introduzir o toque de forma muito delicada. Um beijo na testa antes de dormir, um abraço mais demorado. E o ponto mais realista da história é que a Clara hesita. Ela recua. Ela recua no início. O corpo dela não confiava mais naqueles gestos. E aqui o material nos dá uma ferramenta teórica muito poderosa, que vem de Lacan. Lacan. O que aconteceu com a Clara não foi apenas uma ausência de afeto. Foi uma foraclusão. Foraclusão é um termo técnico. Traduz isso em miúdos pra gente. O que é algo foracluído? Pensa assim. Ausente é quando algo deveria estar ali, mas não tá. Você sente a falta. Certo, um vazio. Isso. Foracluído é quando algo foi tão radicalmente expulso da realidade simbólica daquela relação que nem mesmo o lugar para aquele existir existe mais. Uau! É como se a porta para o afeto vindo do Eduardo tivesse sido não apenas trancada, mas emparedada. A possibilidade do toque dele ser genuíno foi excluída da estrutura da relação. É por isso que ela hesita. Exatamente. O cérebro dela não consegue processar o gesto como seguro. Ele o processa como uma anomalia, um erro no sistema. Nossa, então a hesitação dela não era rejeição. Era um mecanismo de defesa aprendido. O sistema dela estava dizendo, isso não é real, não confie. Exatamente. Por isso a consistência do Eduardo foi fundamental. Ele precisou provar repetidamente que aquela porta poderia ser reconstruída, tijolo por tijolo. Até que o sistema nervoso dela pudesse reclassificar o toque dele. De ameaça para segurança. Todas essas histórias são reativas, né? A crise chega e força uma mudança. Mas aqui é que a discussão fica realmente interessante. Porque o material muda o foco. Para prevenção? Exato. E nos apresenta a Anita, que percebeu a erosão antes do desmoronamento. Ela agiu no que a gente poderia chamar de déficit afetivo, antes de chegar à falência. Boa analogia. As ações dela foram pequenas, quase invisíveis, mas cheias de intenção. Ela voltou a deixar bilhetinhos na mesa do café. O tipo de coisa que se perde na rotina. Sim, passou a tocar a mão do parceiro durante uma conversa qualquer, retomou os rituais como o beijo de bom dia e o abraço de despedida, e a conclusão dela é muito lúcida. Não era falta de amor, mas falta de ação. O que a Anita fez intuitivamente foi gerenciar o que o material chama de economia emocional do relacionamento. A metáfora da conta bancária de novo. Exato. Cada gesto de afeto, o bilhete, o toque, é um depósito. Cada grosseria, cada momento de indiferença é um saque. E se a gente só faz saques, uma hora a conta entra no vermelho. A crise é o gerente do banco ligando. Perfeito. A Anita estava garantindo que a conta ficasse sempre com saldo positivo. E o mais interessante é o ciclo que isso cria. Um ciclo virtuoso. Exato. Gestos positivos liberam dopamina, serotonina, gerando bem-estar, o que incentiva mais gestos positivos. O Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, fala muito sobre isso. O poder da gratidão. O poder de expressar gratidão por pequenos atos.
Isso fortalece imensamente o vínculo. A Anitta estava, na prática, criando um superávit de segurança na relação. Isso nos leva ao cenário mais complexo e talvez o mais doloroso que o material explora. Até agora, a gente falou de ausência por descuido, por rotina. Mas e quando a ausência não é um acidente? E se for uma escolha repetida? Aqui a dinâmica muda completamente. Não estamos mais falando de negligência. Estamos falando de prioridades. É o que o texto chama de ausência que fere e a história de Sheila e Fábio. Certo. O Fábio sempre priorizava outros compromissos, amigos, trabalho, mesmo nos raros momentos livres. E o ponto central é um conceito que eu achei muito forte: convites que não acolhem. O que seria isso? Ele até convidava a Sheila para ir junto, mas era sempre para acompanhá-lo nos programas dele. Ela nunca era o programa principal. Ah, entendi. É uma sutileza cruel. É o que o material define como camuflagem emocional. Camuflagem emocional. O convite existe, o que aplaca a culpa do Fábio, e dificulta a queixa da Sheila. Afinal, ele a chamou. Mas a intenção é vazia. Exatamente. Não é quero estar com você. É, se você quiser, pode vir junto enquanto eu faço o que eu quero. É como receber uma caixa de presente linda, mas vazia. O gesto tá lá, mas o conteúdo, a intenção, não. A dor da Sheila é resumida numa frase que ela pensa: Qual? você não é minha prioridade, nem quando poderia ser. E isso culmina com ela indo embora e deixando um bilhete. E o que dizia o bilhete? Dizia: não quero ser acompanhante. Quero fazer parte das nossas escolhas. Uau! Essa frase ataca o cerne do problema. A questão não é a distância física, é a desatenção emocional. E isso dói de verdade. Dói. Para o cérebro ser consistentemente colocado em segundo plano, é interpretado como uma ameaça direta à segurança do vínculo. Ativa as mesmas áreas de dor física. A mensagem implícita é: você não é importante o suficiente. A reação do Fábio, segundo o texto, é de um impacto imediato. A ficha cai, ele entende. Ele entende. E a mensagem que ele manda para ela é a prova disso. Ele não diz: volta, eu te amo. Ele diz: não quero que você me acompanhe, quero caminhar com você. Ele mostra que entendeu a diferença fundamental. Exato. E a diferença entre inclusão e parceria. Entre ser um acessório e ser o centro. E a mudança dele precisa ser concreta, como foi a do Marcos. O texto diz que ele cancela um compromisso para estar com ela, que começa a perguntar sobre os desejos dela. Ele passa a praticar a escolha ativa. Que é a única coisa que pode curar a ferida da despriorização. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? O que a gente tira dessa jornada toda? Para mim fica muito claro. Que afeto é uma prática, uma habilidade. É a soma de escolhas diárias. Exato. Vimos como a ausência por descuido é um vazio, como a proatividade pode ser um antídoto e como a dor se torna quase insuportável quando a ausência é uma escolha deliberada. Exato. A síntese é que o afeto é a infraestrutura da conexão humana. É essa ponte invisível que a gente constrói todos os dias com a constância do cuidado, da atenção, do toque. Não é um luxo. De jeito nenhum. Como diriam teóricos de Wallon a Vygotsky, é uma necessidade humana fundamental. O cérebro precisa dessa consistência para se sentir seguro, para florescer. Sem essa base, a gente vive em estado de alerta. Esperando o próximo abandono? Isso. O afeto é o que transforma uma casa em um lar. E o material nos deixa com uma última provocação que eu acho que vale a pena levar conosco. A reflexão final não é apenas sobre o afeto que nos falta ou o que esperamos do outro. A pergunta se volta para nós. Onde a nossa presença tem sido genuína e onde ela tem sido apenas funcional, um cumprimento de tabela. A ausência que mais machuca no fim do dia não é a distância física, mas aquela pergunta silenciosa que fica no ar, na cabeça de quem está ao nosso lado. Com todas as outras opções no mundo hoje, eu ainda sou a sua primeira escolha? A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra.